Em um salão de festas repleto de luxo, sorrisos falsos escondiam verdades explosivas. Uma mulher tentava seguir em frente, mas o passado reapareceu com pompa e arrogância. O que ninguém esperava era que o novo amor dela fosse muito mais do que aparentava. E quando a verdade veio à tona, nem todos estavam preparados para encarar as consequências. 2 anos. 2 voltas completas do sol, desde o dia em que a vida de Helena se partiu em 1000 pedaços, como um espelho quebrado, refletindo apenas cacos de um futuro que jamais seria. Mas contra todas as expectativas, ela havia conseguido juntar cada um desses fragmentos, não para reconstruir a imagem antiga, mas para criar um mosaico novo, vibrante e, acima de tudo, seu. O estúdio de arquitetura, um sonho antigo que o casamento com Lucas havia sufocado sob uma montanha de dívidas e promessas vazias, agora era uma realidade tangível. Pequeno, sim, mas seu. Cada projeto, cada esboço, cada cliente satisfeito era um tijolo na fundação de sua nova liberdade. A estabilidade era um luxo que ela não sabia que almejava tanto. Depois de anos vivendo à sombra de um homem que a diminuía a cada passo, que transformava suas conquistas em migalhas e seus sonhos em caprichos, Helena finalmente respirava. O apartamento modesto no bairro charmoso, com a varanda que dava para uma árvore frondosa, era seu santuário. Ali as contas eram pagas em dia, a geladeira não ficava vazia, e o silêncio da noite era apenas isso. Silêncio, não a ausência de brigas. E então, ele chegou, como um presente inesperado, embrulhado em discrição e gentileza. Ricardo não era o tipo de homem que se anunciava com fogos de artifício. Pelo contrário, sua presença era como uma brisa suave, um aconchego silencioso que se infiltrava na alma sem fazer alarde. Ele apareceu em sua vida em um evento de design, um daqueles encontros profissionais que Helena, ainda um pouco retraída, quase não foi. Ele, com seu sorriso calmo e olhar atento, se aproximou para elogiar um de seus projetos expostos. A conversa fluiu de forma tão natural que parecia que se conheciam há anos. Ricardo era generoso, mas não ostentava. Seus gestos de carinho vinham em forma de um jantar surpresa no meio da semana, um livro raro que ela havia mencionado de passagem, ou simplesmente a paciência para ouvi-la falar sobre os desafios do seu negócio. Ele jamais se vangloriava, mesmo quando a levava a lugares que denunciavam um conforto financeiro muito além do que ela imaginava. Foi só semanas após o primeiro encontro, quando um amigo em comum, desavisado, deixou escapar um comentário sobre o império do Ricardo, que ela soube da verdade. Ele era um homem de posses, um empresário de sucesso no ramo da tecnologia, mas preferia o anonimato à ostentação. Essa característica, mais do que qualquer outra, a fez confiar nele. Ele não precisava provar nada a ninguém, e isso era um bálsamo para a alma ferida de Helena. Era uma tarde de terça-feira. O céu cinzento desabava em uma chuva fina e persistente sobre a cidade. O cheiro de terra molhada e café fresco pairava no ar. Helena, com a agenda cheia e a mente turbulenta por um prazo apertado, decidiu se render ao clichê e buscar refúgio em um café acolhedor no centro. Queria apenas um momento de sossego, um cappuccino quente e a chance de organizar os pensamentos antes de mergulhar novamente nos projetos. Sentou-se em uma mesa perto da janela, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro, e se permitiu um suspiro de alívio. A vida, pensou, apesar dos percalços, estava finalmente encontrando seu ritmo. Mas o passado, traiçoeiro e implacável, tinha outros planos. Ele entrou pela porta do café carregando um guarda-chuva de grife, um terno impecável que parecia ter saído de uma revista, e o que mais a irritava, aquele sorriso ensaiado, polido e falso, que Lucas, seu ex-marido, dominava com maestria. O coração de Helena deu um salto, um baque surdo que reverberou em seus ouvidos. Era ele, o homem com quem partilhara tantos sonhos desfeitos, tantas promessas quebradas, tantas lágrimas silenciosas. Não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher, exuberante, reluzente em cada gesto, com os cabelos loiros esvoaçantes e um vestido que parecia ter sido desenhado para roubar a cena. Seus olhos de um azul penetrante varriam o ambiente com uma confiança quase arrogante. Era o tipo de presença que Lucas sempre desejou exibir,
a personificação do sucesso e da influência que ele tanto almejava. Helena sentiu um calafrio. Aquela mulher não era apenas bonita. Ela era poder, status, um passaporte para o mundo ao qual Lucas sempre quis pertencer, mas que ao lado de Helena parecia inatingível. O encontro foi breve, mas a tensão entre os quatro era palpável, densa como o ar carregado de chuva lá fora. Lucas, ao vê-la, fez uma pausa calculada, um leve levantar de sobrancelhas que ele usava para disfarçar qualquer surpresa. A mulher ao seu lado, que ele apresentou como Verônica, uma influente empresária do setor de eventos, lançou um olhar curioso para Helena, como se tentasse decifrar um enigma antigo. Lucas, como sempre, se esforçava para parecer vitorioso, para exibir a nova fase de sua vida como um troféu reluzente. Helena, que surpresa agradável, ele disse, com uma voz que tentava soar casual, mas que carregava um tom de superioridade. Não esperava te encontrar por aqui. Verônica e eu estávamos apenas tomando um café antes de irmos para a reunião de planejamento do nosso casamento. Sim, estamos noivos. E com muitos projetos ambiciosos em andamento, sabe como é? A vida social intensa. Ele gesticulou com a mão, exibindo um anel no dedo de Verônica que parecia brilhar mais do que as luzes do café. Estamos organizando um evento grandioso, algo que vai parar a cidade. Você deveria ir. Helena manteve a compostura, um escudo invisível que a protegia das provocações dele. Um sorriso educado, mas distante, adornava seus lábios. Parabéns, Lucas, Verônica. Desejo toda a felicidade a vocês. Sua voz era firme, sem o tremor que ela sentia por dentro. Ela se recusava a dar a ele a satisfação de vê-la abalada. Foi nesse exato momento que a porta do café se abriu novamente e Ricardo entrou. Ele sacudiu o guarda-chuva molhado com um movimento suave e elegante, seus olhos procurando por ela entre as mesas. Ao vê-la, um sorriso genuíno iluminou seu rosto, e ele caminhou em sua direção com passos firmes e confiantes. Ricardo vestia um blazer impecável, mas sem a rigidez de um terno, e sua presença era de uma serenidade que contrastava com a ostentação de Lucas. Desculpe o atraso, meu amor. O trânsito está caótico com essas chuvas, ele disse, depositando um beijo suave na testa de Helena. Seus olhos então pousaram em Lucas e Verônica. Ele não demonstrou surpresa, apenas um cumprimento educado e sereno. Boa tarde a todos, sou Ricardo. Lucas, que até então parecia controlar a situação, foi pego de surpresa. Aquele homem, com sua elegância discreta e a forma como Helena o olhava, era um elemento inesperado em sua narrativa de triunfo. Ele fingiu não se incomodar, mas a inquietação ficou evidente em um leve franzir de testa, um piscar mais demorado. Ricardo, ele repetiu como se saboreasse o nome, tentando decifrar quem era aquele homem que ousava ofuscar seu momento. Verônica, por sua vez, lançou um olhar mais atento a Ricardo, um brilho de reconhecimento passando por seus olhos antes que ela o disfarçasse. O breve encontro terminou com Lucas e Verônica se despedindo apressadamente, alegando a tal reunião. Helena e Ricardo ficaram sozinhos, o silêncio do café preenchido apenas pelo som da chuva e pela batida acelerada do coração dela. Ricardo segurou sua mão sobre a mesa, um gesto simples que a acalmou. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz suave. Helena assentiu, um suspiro profundo escapando de seus lábios. Sim, agora sim. Mas ela sabia que aquele encontro não era apenas um acaso. Era o prenúncio de algo maior, uma peça que se movia no tabuleiro da vida e que, de alguma forma, redefiniria o jogo. O sorriso de Lucas, a exuberância de Verônica, a surpresa dele ao ver Ricardo. Tudo isso era apenas o começo, e Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se pronta para o que viesse. Os dias que se seguiram ao encontro no café foram um misto de inquietação e reafirmação para Helena. A imagem de Lucas, tão polido e artificial, ao lado daquela mulher exuberante, Verônica, pairava em sua mente como uma nuvem cinzenta. Mas a presença serena de Ricardo, seu toque gentil e a forma como ele a olhava, dissipavam qualquer sombra de dúvida sobre o caminho que ela havia escolhido. Naquela noite, enquanto jantavam em um bistrô aconchegante, Ricardo a ouviu com a paciência que só ele possuía, absorvendo cada detalhe daquele encontro inesperado. Ele não a interrompeu, não a julgou,
Apenas a deixou desabafar sobre a estranha sensação de ver o passado materializado à sua frente, tão diferente e, ao mesmo tempo, tão igual. É estranho, Ricardo, ela confessou girando o talher no prato. Parece que ele está tentando provar algo, sabe? Como se a vida dele só fizesse sentido se eu estivesse lá para testemunhar o sucesso dele. Ricardo sorriu levemente, um sorriso que transmitia compreensão e carinho. E você, Helena, o que você sentiu de verdade? Inveja? Dor? Ou apenas a confirmação de que você está em um lugar muito melhor? Helena ponderou por um momento, olhando para as luzes da cidade através da janela. Nem dor, nem inveja. Talvez um pouco de surpresa. E uma pontinha de pena, por incrível que pareça. Ele sempre foi tão obcecado por aparências, por pertencer a um mundo que não era o dele. E agora, com essa Verônica, parece que ele finalmente conseguiu o que tanto queria. Mas a que custo? O custo é dele, Helena. E a sua paz, a sua felicidade, são suas conquistas. Ninguém pode tirá-las de você. Ricardo respondeu, estendendo a mão para segurar a dela. Aquele gesto simples era um porto seguro, uma âncora em meio às tempestades que o passado, volta e meia, tentava trazer de volta. Dias depois o convite chegou. Não era um convite comum, entregue pelo correio em um envelope simples. Era uma caixa pesada, de veludo azul marinho, com um brasão dourado em relevo. Dentro, o convite para a festa de noivado de Lucas e Verônica. As letras em dourado, o papel perolado, a caligrafia rebuscada. Tudo gritava ostentação. O evento seria no Grand Imperial Hotel, o mais luxuoso da cidade. Um palácio de mármore e cristal, onde a elite se reunia para celebrar seus privilégios. Helena sentiu um arrepio. Era exatamente o tipo de lugar que Lucas sempre sonhou em frequentar. O cenário perfeito para sua encenação de sucesso. A princípio, a ideia de ir era absurda. Por que ela se submeteria a isso? Por que dar a Lucas a satisfação de vê-la ali, talvez esperando uma reação, uma ponta de ciúme? Ela amassou o convite, pronta para jogá-lo no lixo, mas algo a deteve. Uma voz interior, calma e persistente, sussurrou que talvez fosse preciso. Não por ele, mas por si. Precisava de encerramento. Precisava se ver de frente, naquele espelho que tanto a ferira, para constatar que a imagem refletida agora era forte, inteira, e não mais a figura frágil que um dia se encolhia diante das críticas dele. Ela mostrou o convite a Ricardo naquela noite. Ele o pegou, avaliou o peso, a textura, o brasão. Um show, não é? Como ele comentou com um leve sorriso irônico. Um espetáculo. Que eu não sei se quero ser plateia. Helena respondeu, a voz carregada de incerteza. E você precisa ser plateia? Ou pode ser a protagonista da sua própria história, que por acaso estará no mesmo ambiente? Ricardo questionou, seus olhos fixos nos dela. Se você sente que precisa ir para virar essa página de vez, para se provar que o passado não te define mais, então vá. Eu estarei ao seu lado. As palavras de Ricardo foram como um bálsamo. Ele não a pressionou, não a convenceu, apenas a apoiou em sua própria decisão. Era a liberdade que ela tanto prezava, a validação de que ela era capaz de fazer suas escolhas, mesmo as mais difíceis. Aquele era o tipo de amor que ela nunca havia conhecido, um amor que a elevava, que a encorajava a ser mais e não menos. A decisão estava tomada. Helena iria à festa de noivado. Não para reviver o passado, mas para enterrá-lo de uma vez por todas. Ela não queria a vingança de vê-lo fracassar, mas a paz de saber que o sucesso dele não a afetava mais. Ela queria a liberdade de olhar para ele e sentir apenas a indiferença de quem superou. A semana que antecedeu o evento foi de uma estranha mistura de nervosismo e excitação. Helena escolheu o vestido com cuidado, um modelo elegante e discreto, em um tom de azul profundo que realçava seus olhos, sem excessos, sem brilhos desnecessários. Ela queria que sua presença fosse notada pela sua essência, não pela sua roupa. Queria que sua força interior brilhasse mais do que qualquer joia. No dia da festa, enquanto se arrumava, sentiu um frio na barriga, mas não era o medo de antes. Era a adrenalina de quem estava prestes a enfrentar um desafio e sabia que sairia vitoriosa. Ricardo chegou pontualmente, impecável em um terno sob medida, sua presença calma e segura preenchendo o apartamento. Ele a olhou com admiração e Helena sentiu o coração aquecer. Não havia necessidade de palavras.
O olhar dele era o suficiente para dissipar qualquer vestígio de insegurança. O Grand Imperial Hotel era um monumento à opulência. A fachada imponente, as portas giratórias de vidro, o lobby grandioso com lustres de cristal que pendiam como cascatas de luz. O salão de festas onde o noivado seria celebrado era ainda mais suntuoso. Flores exóticas adornavam cada canto. O champanhe fluía em taças de cristal e uma orquestra tocava melodias suaves. O ar estava denso com o perfume de riqueza e poder. Empresários, herdeiros de fortunas antigas, políticos influentes e figuras da alta sociedade circulavam pelo salão, seus risos e conversas abafados pelo burburinho geral. Era o mundo que Lucas tanto idolatrava, o palco perfeito para sua consagração. Helena e Ricardo entraram no salão com uma discrição elegante. Ela não buscava holofotes, apenas a oportunidade de observar, de absorver, de finalmente fechar aquele capítulo. Seus olhos varreram o ambiente até encontrá-los. Lá estavam eles. Lucas orgulhoso, com um sorriso vitorioso estampado no rosto, passeando com Verônica entre os convidados. Ela, deslumbrante em um vestido que parecia feito de diamantes, cumprimentava a todos com a desenvoltura de quem nasceu naquele ambiente. Lucas parecia flutuar, inebriado pela atenção e pelo status que a noiva lhe conferia. Ele gesticulava, ria alto, apontava para Verônica com um ar de posse, como se dissesse a todos: "Vejam o que eu conquistei." Helena observou a cena de longe, sem emoção. Não havia mais a dor aguda, nem a mágoa que um dia a consumiu. Apenas uma estranha sensação de alívio por não fazer mais parte daquele espetáculo. Ricardo segurou sua mão, um aperto suave que a conectava à realidade, à sua nova realidade. Ela respirou fundo, sentindo a força que havia construído dentro de si. Aquele não era mais o seu lugar, nem o seu mundo. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente livre. Mas bastaram poucos minutos para que a atmosfera de celebração começasse a desmoronar, para que a reviravolta que ela tanto esperava, sem saber, começasse a se desenhar. A festa de noivado seguia seu curso, um turbilhão de risos forçados e conversas superficiais. Helena e Ricardo se mantinham em um canto discreto do salão, observando o espetáculo. Ela sentia um estranho distanciamento, como se estivesse assistindo a um filme antigo, sem se reconhecer nos personagens. Lucas, em seu auge de autoengrandecimento, parecia flutuar entre os convidados, sua voz um pouco mais alta do que o necessário, seus gestos exagerados, buscando incessantemente a aprovação de todos. Verônica, ao seu lado, era a personificação da elegância e do poder, mas Helena notou um brilho de impaciência em seus olhos quando Lucas se estendia demais em suas histórias de sucesso. De repente, o burburinho do salão começou a diminuir. Uma tensão quase imperceptível se espalhou pelo ambiente, como uma onda silenciosa. Os olhares se voltaram para um ponto específico, um homem corpulento, de terno escuro e semblante sério, que se aproximava de Lucas e Verônica. Era o pai da noiva, o influente empresário Arthur Vasconcelos, conhecido por sua rigidez e seu faro para negócios escusos. Ele não parecia estar ali para celebrar. Seus olhos, de um azul gélido, varriam o salão com uma desconfiança evidente, fixando-se por um momento em Helena e Ricardo. Arthur Vasconcelos parou diante de Lucas e Verônica, e sua voz, embora não fosse um grito, reverberou pelo salão, silenciando as últimas conversas. "Lucas, meu caro", ele começou, com um tom que não deixava dúvidas sobre a seriedade de suas palavras. "Tenho uma questão que precisa ser esclarecida, e creio que este é o momento mais oportuno, diante de todos os nossos convidados." Ele fez uma pausa dramática, e o silêncio se tornou quase ensurdecedor. "Minha filha, Verônica, é uma mulher de grande valor e influência, e eu, como pai, tenho o dever de zelar por sua reputação e seu futuro." Seus olhos se voltaram para Lucas, que empalideceu levemente, "e também pela reputação de nossa família." A tensão se adensou. Lucas tentou intervir, mas Arthur o cortou com um gesto. "Não se preocupe, Lucas. Não se trata de você. Pelo menos não diretamente." O olhar de Arthur varreu o salão novamente, e então, para o pavor de Helena, ele apontou diretamente para Ricardo.
Minha preocupação e a razão pela qual interrompo esta celebração é com a presença de certas pessoas que, ao que parece, não foram devidamente convidadas. Ou pior, cuja identidade é, no mínimo, questionável. O salão silenciou completamente. Convidados murmuravam. Olhares curiosos e julgadores se voltavam para Helena e Ricardo. Fotógrafos, que até então registravam apenas sorrisos e brindes, se aproximaram, suas lentes apontando para o centro do drama. Seguranças, discretos até então, cercaram a área prontos para intervir. Helena sentiu a alma congelar. Um medo antigo, aquele de ser exposta, de ser humilhada publicamente, a invadiu. Ela apertou a mão de Ricardo, seus dedos trêmulos. A voz de Arthur Vasconcelos, carregada de autoridade, preencheu o espaço. Exijo a comprovação da identidade do homem que está ao lado da ex-esposa do anfitrião. Quem é você, senhor? E o que faz em um evento desta magnitude sem um convite formal ou um reconhecimento prévio? O sangue de Helena gelou. Ela sentiu os olhares de todos sobre si, o julgamento silencioso, a vergonha iminente. Lucas, com um sorriso de escárnio mal disfarçado, observava a cena, saboreando o constrangimento que ele acreditava ser apenas de Helena. Mas Ricardo, ao seu lado, manteve-se sereno. Não havia um pingo de nervosismo em seus olhos, nenhum tremor em sua postura. Ele deu um passo à frente, soltando a mão de Helena, mas lançando-lhe um olhar tranquilizador. Com uma calma que beirava a indiferença, Ricardo estendeu a mão para Arthur Vasconcelos. Boa noite, senhor Vasconcelos. Meu nome é Ricardo Albuquerque, e creio que houve um mal-entendido. Ele não elevou a voz, mas sua presença, sua calma, impuseram respeito. Fui convidado por Helena, que recebeu um convite formal para este evento. Ele então tirou um cartão de visita impecável do bolso interno do blazer e o entregou a Arthur. Quanto à minha identidade, como o senhor parece ter dúvidas, sugiro que ligue para este número. É o meu escritório. Minha secretária poderá confirmar minha ligação direta com um dos maiores conglomerados tecnológicos do mundo. Arthur Vasconcelos pegou o cartão, seus olhos estreitos, avaliando o nome e o logotipo. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. O nome Albuquerque não era desconhecido nos círculos de poder, mas a discrição de Ricardo era tanta que poucos o associavam diretamente ao império tecnológico. Lucas, que esperava ver Ricardo gaguejar ou se encolher, agora observava a cena com uma mistura de choque e incredulidade. Verônica, ao lado do pai, parecia reconhecer o nome, e uma expressão de preocupação cruzou seu rosto. Arthur Vasconcelos, ainda desconfiado, entregou o cartão a um de seus assessores, que rapidamente se afastou para fazer a ligação. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. O silêncio no salão era quase insuportável, quebrado apenas pelos cliques das câmeras dos fotógrafos, que registravam cada expressão, cada movimento. Helena, ainda apreensiva, sentia o olhar de Lucas sobre ela, um misto de curiosidade e inveja. Então o assessor retornou, seu rosto pálido. Ele sussurrou algo no ouvido de Arthur Vasconcelos, que empalideceu ainda mais. A confirmação havia chegado. E com ela, o constrangimento de todos os que duvidaram. O pai da noiva, antes tão imponente, parecia ter encolhido. Sua postura rígida se desfez, e ele murmurou um pedido de desculpas quase inaudível, visivelmente abalado. Minhas sinceras desculpas, Sr. Albuquerque. Houve de fato um lamentável engano. Peço perdão pela inconveniência. Ricardo apenas assentiu, sem rancor, mas sem a necessidade de prolongar a conversa. Ele voltou para o lado de Helena, segurando sua mão novamente, um gesto que a fez sentir-se segura e protegida. Lucas, incapaz de esconder a inveja que o corroía, sequer pediu desculpas. Ele apenas observava Ricardo com um olhar de ódio, sua face contorcida pela raiva e pela humilhação. O castelo de aparências que ele havia construído para aquela noite começou a ruir, tijolo por tijolo. O estrago já estava feito. A festa, que deveria ser sua coroação, havia se transformado em um palco para a glória discreta de Ricardo e a vergonha pública de Lucas. No dia seguinte, os jornais noticiavam o ocorrido com manchetes garrafais. Bilionário confundido com penetra em festa de luxo. Escândalo no noivado de Verônica Vasconcelos. As redes sociais explodiram.
com memes e comentários sobre a gafe do pai da noiva e a descrição do misterioso bilionário. A imagem de Lucas, antes tão cuidadosamente construída, era agora alvo de chacota e escárnio. Sua tentativa de ostentação havia se voltado contra ele de forma espetacular. A humilhação era pública, irreversível. Lucas, trancado em seu apartamento, viu seu castelo de aparências começar a desmoronar. O telefone não parava de tocar, mas não eram ligações de parabéns. Eram de jornalistas, de credores, de sócios questionando sua imagem. Verônica, furiosa com a exposição e o constrangimento, estava incomunicável. Ele havia planejado uma noite de triunfo, mas o que obteve foi uma derrota humilhante. O mundo que ele tanto almejava, e que parecia finalmente ao seu alcance, agora o rejeitava. Mas a reviravolta, a verdadeira reviravolta, ainda estava por vir, e seria muito mais devastadora do que ele poderia imaginar. Os dias que se seguiram à festa de noivado foram um tormento para Lucas. A euforia de sua suposta ascensão social desmoronou em uma avalanche de humilhação pública. Os jornais, antes ávidos por suas fotos ao lado de Verônica, agora estampavam sua imagem distorcida pela vergonha. As redes sociais, implacáveis, transformaram o incidente em um circo de chacota, e o nome Lucas virou sinônimo de penetração desastrosa e aparências desmascaradas. Seu telefone, que antes tocava com convites para eventos e propostas de negócios, agora só recebia ligações de jornalistas insistentes e de investidores preocupados, questionando sua credibilidade. O castelo de aparências que Lucas havia construído com tanto esmero, tijolo por tijolo de mentiras e exageros, começou a ruir de forma espetacular. Verônica, a noiva que deveria ser seu passaporte para o mundo da alta sociedade, estava incomunicável. As mensagens dele eram ignoradas, as ligações rejeitadas. Ele tentou ir ao apartamento dela, mas foi barrado pelos seguranças. O pai dela, Arthur Vasconcelos, o mesmo que o havia exposto na festa, havia deixado claro que não queria mais vê-lo. Lucas estava sozinho, isolado em sua própria teia de ilusões. A imagem de Ricardo, sereno e inabalável, confirmando sua identidade com uma ligação, assombrava seus pensamentos, uma prova viva de que a verdadeira riqueza não precisava de alarde. Mas a humilhação pública era apenas o prelúdio para o verdadeiro desastre. Dias depois do escândalo do noivado, os primeiros rumores começaram a circular. Sussurros nos corredores de Brasília, vazamentos em blogs de economia, até que, de repente, as denúncias se materializaram. Fraude empresarial. O nome de Lucas, antes associado a jovem empresário promissor, agora era ligado a esquemas, corrupção e investigação federal. As acusações eram graves e detalhadas. Documentos falsificados, uso indevido de conexões políticas para obter contratos, manipulação de dados contábeis para inflar balanços e atrair investidores. Tudo estava vindo à tona, uma teia complexa de ilegalidades que Lucas, em sua ânsia por poder e dinheiro fácil, havia tecido ao longo dos anos. Ele sempre caminhara na beira da legalidade, acreditando que sua astúcia o manteria a salvo. Mas agora, a linha havia sido cruzada, e a queda era inevitável. O choque foi ainda maior quando a notícia de que Verônica Vasconcelos havia rompido o noivado foi divulgada. Não apenas isso. Os mesmos jornais que noticiaram o rompimento agora informavam que ela havia entregue parte das provas às autoridades. A mulher que Lucas acreditava ter conquistado, e representava tudo o que ele queria ser, havia se tornado sua algoz. A vergonha e a fúria de Verônica, uma mulher de negócios implacável e com um sobrenome a zelar, foram mais fortes do que qualquer resquício de afeto. Ela não hesitou em se desvencilhar do escândalo, protegendo sua imagem e a de sua família, mesmo que isso significasse derrubar o homem que um dia seria seu marido. Em pânico, com o mundo desabando sobre sua cabeça, Lucas se viu sem saída. Seus amigos desapareceram, seus sócios o abandonaram, seus advogados começaram a cobrar adiantado. Ele estava no fundo do poço, e a única pessoa que um dia confiou de verdade, a única que o conhecia em sua essência, antes que a ganância o consumisse, era Helena. Em um ato de desespero, ele pegou o telefone e discou o número dela. A voz dele,
geralmente tão cheia de pompa, estava embargada, quase irreconhecível. Helena, por favor, me atenda. Sou eu, Lucas. Ele começou, a voz trêmula. Eu preciso de você. Estou sozinho. Todos me abandonaram. Você não faz ideia do que estou passando. É uma armadilha, Helena. Uma conspiração. Eles estão tentando me destruir. Eu juro que não fiz nada de errado. Não como eles estão dizendo. Você sempre foi a única que me entendeu, a única em quem eu podia confiar de verdade. Por favor, me ajude. Eu não sei o que fazer. Do outro lado da linha, Helena ouvia em silêncio. Não havia raiva em sua voz, nem satisfação. Apenas uma calma que Lucas jamais havia presenciado nela. Por anos, ela havia cedido ao tom de vítima dele, à sua manipulação emocional, à sua capacidade de fazê-la sentir-se culpada por seus próprios fracassos. Mas não mais. A Helena que ouvia Lucas agora era uma mulher diferente, forjada na dor e reconstruída na resiliência. Ela respirou fundo e sua voz soou clara e firme, sem um pingo de hesitação. Lucas, eu sinto muito pelo que você está passando, mas eu não posso te ajudar. Ela pausou, deixando as palavras ecoarem no silêncio. Você escolheu esse caminho. Você fez suas escolhas, Lucas, e as consequências são suas. Eu não sou mais a pessoa que você pode chamar para te resgatar. Essa parte da minha vida ficou para trás. Lucas tentou argumentar, suplicar, mas Helena o interrompeu, sua voz mantendo a mesma serenidade inabalável. Eu construí uma nova vida, Lucas. Uma vida baseada em integridade e verdade. E não há espaço para o passado nela. Cuide-se. E com essas palavras ela desligou o telefone. Pela primeira vez ela não cedeu ao tom de vítima dele. Pela primeira vez ela se colocou em primeiro lugar, protegendo a paz que tanto lhe custou conquistar. Enquanto o mundo de Lucas desmoronava em escândalos e investigações, a nova vida de Helena florescia. O estúdio de arquitetura, antes um pequeno sonho, recebia novas propostas, cada vez mais ambiciosas. O contrato com uma renomada rede de hotéis, um projeto que ela havia acalentado por meses, finalmente se concretizava, abrindo portas para um futuro promissor. Seu nome, antes ofuscado pelo de Lucas, agora brilhava por seus próprios méritos, reconhecido por seu talento e profissionalismo. E ao lado de Ricardo, ela descobria o que era ser respeitada, ouvida, amada sem ser diminuída. Ele era seu porto seguro, o parceiro que a apoiava em cada passo, que celebrava suas vitórias e a confortava em seus desafios. Com ele, Helena aprendia que o amor verdadeiro não era sobre aparências ou posses, mas sobre conexão, confiança e a liberdade de ser quem realmente era. A vida, que um dia parecia um labirinto sem saída, agora se abria em um horizonte de possibilidades, iluminado por sua própria luz. A recusa de Helena em socorrer Lucas foi um golpe final em sua já fragilizada realidade. Ele esperava súplicas, talvez até raiva, mas não aquela calma inabalável, aquela indiferença que o desarmou por completo. A voz dela, firme e distante, ecoava em seus ouvidos, uma sentença que o condenava à solidão que ele mesmo havia construído. Sem a muleta emocional que Helena representava, Lucas afundou ainda mais no pântano de suas mentiras. As investigações federais avançavam a passos largos, e cada dia trazia uma nova denúncia, um novo documento vazado, uma nova testemunha. Seus advogados, antes confiantes, agora pareciam exaustos, e a possibilidade de uma prisão preventiva se tornava cada vez mais real. O telefone, que antes o conectava ao mundo, agora era um lembrete constante de sua derrocada, tocando apenas com intimações e cobranças. Enquanto Lucas se debatia em seu próprio inferno, Helena desfrutava de uma paz que parecia irreal. O contrato com a rede de hotéis, um projeto de design de interiores para uma nova linha de resorts de luxo, era a coroação de anos de trabalho árduo e dedicação. Seu estúdio, antes um espaço modesto, expandia-se, contratando novos talentos e assumindo projetos de grande porte. A cada dia, ela se sentia mais realizada, mais dona de si, mais conectada com a mulher que sempre quis ser. Ricardo era o pilar dessa nova fase. Ele celebrava suas conquistas com um entusiasmo genuíno, oferecendo apoio e conselhos sem nunca tentar controlá-la ou diminuí-la.
Com ele, Helena descobriu a beleza de um relacionamento onde a parceria era a base, onde o respeito mútuo era inegociável e onde o amor era um espaço de crescimento, não de aprisionamento. Eles jantavam em restaurantes charmosos, passeavam por parques, conversavam por horas sobre seus sonhos e medos. Ricardo a fazia rir, a desafiava a pensar, a inspirava a ser ainda melhor. A vida com ele era leve, autêntica, um contraste gritante com a densidade e a artificialidade de seu passado. Foi em um desses eventos sociais, uma vernissage de arte contemporânea que ela e Ricardo foram convidados, que Helena se deparou novamente com uma figura do seu passado. Não era Lucas, mas alguém que o representava em sua essência, a mãe dele, Dona Beatriz. Uma mulher elegante, de cabelos impecavelmente penteados e um olhar que sempre a avaliava com frieza, como se Helena nunca fosse boa o suficiente para seu filho. Dona Beatriz sempre havia sido uma defensora ferrenha de Lucas, cega aos seus defeitos e sempre culpando Helena por qualquer deslize do filho. Dona Beatriz, que outrora era crítica e distante, agora se aproximou de Helena com uma expressão calculada, um misto de curiosidade e desprezo mal disfarçado. Ela estava sozinha, sem Lucas, o que por si só já era um sinal dos tempos. Seus olhos varreram Helena de cima a baixo, demorando-se em seu vestido elegante e na presença serena de Ricardo ao seu lado. Helena! A voz de Dona Beatriz era fria, quase cortante, como um cristal quebrado. É bom te ver. Embora, dadas as circunstâncias, eu não esperasse. Ela fez uma pausa dramática, um sorriso forçado nos lábios. Ainda valoriza o que meu filho fez por você? Afinal, ele te deu uma vida, não foi? E agora, com tudo o que está acontecendo, é uma pena, não é? A pergunta era uma provocação. Um último resquício da velha tentativa de Lucas de diminuí-la, de fazê-la sentir-se devedora. Helena sentiu um leve arrepio, mas não era de medo. Era de uma força recém-descoberta. Ela olhou para Dona Beatriz sem desviar o olhar, e um sorriso genuíno, mas firme, surgiu em seus lábios. Ricardo, ao seu lado, apertou sua mão discretamente, um sinal de apoio silencioso. Dona Beatriz, Helena começou, sua voz clara e sem um pingo de rancor. Eu valorizo muito o que me libertou. E o que me libertou não foi o que seu filho me deu. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Foi o que ele me tirou. A ilusão de que eu precisava ser menos para ser amada. A resposta foi curta, direta, e atingiu Dona Beatriz como um raio. O sorriso forçado desapareceu de seus lábios e seus olhos, antes tão críticos, se arregalaram em choque. Ela não esperava aquela réplica, aquela verdade nua e crua. A multidão ao redor, que havia silenciado para ouvir a interação, murmurou em aprovação. A força e a dignidade de Helena eram inegáveis. Dona Beatriz, sem palavras, apenas assentiu rigidamente e se afastou, sua postura antes altiva agora curvada pela surpresa e talvez por uma ponta de vergonha. Helena sentiu um alívio imenso. Não era uma vitória sobre Dona Beatriz, mas uma vitória sobre si mesma, sobre as amarras do passado que ela finalmente havia cortado. Ela havia se libertado da necessidade de aprovação, da culpa, da ilusão. Ricardo a abraçou de lado, um gesto de carinho e orgulho. Você foi incrível, ele sussurrou em seu ouvido. Naquela noite, de volta ao apartamento de Ricardo, eles estavam na cobertura, observando as luzes da cidade se estenderem até o horizonte. Era um espetáculo de brilho e movimento, um contraste com a quietude de seu próprio refúgio. Helena segurava um copo de vinho tinto, o líquido rubro refletindo as luzes distantes. A mesma mão que já estivera trêmula de medo, de insegurança, de desespero, agora estava firme, relaxada, emanando uma gratidão profunda. Ela não venceu exibindo riqueza, não se vangloriou de sua nova vida ou do homem ao seu lado. Venceu sendo íntegra, fiel a si mesma, reconstruindo-se com base em valores que Lucas jamais compreendeu. E o ex-marido que um dia a quis esconder, que a fez sentir-se invisível, agora era o rosto estampado dos escândalos, sua imagem associada à fraude e à humilhação. Enquanto isso, Helena, que um dia duvidou de si, que se viu perdida em um casamento tóxico, era luz discreta, mas constante, brilhando com uma força que vinha de dentro, inabalável e verdadeira. A noite era um testemunho silencioso de sua jornada, e o futuro,
Um convite aberto para a felicidade que ela tanto merecia. A vida, para Lucas, havia se transformado em um pesadelo de olhos abertos. Cada dia era uma nova manchete humilhante, uma nova intimação, uma nova porta que se fechava. A investigação federal, antes um murmúrio distante, agora era uma orquestra desafinada de depoimentos, apreensões e vazamentos. Seus bens estavam sendo congelados, suas contas bancárias monitoradas. O império que ele havia construído sobre areia movediça desmoronava com a velocidade de um castelo de cartas. Os poucos amigos que lhe restavam eram apenas abutres esperando para se aproveitar de sua queda. Ele tentou em vão culpar Verônica, alegando que ela havia sido manipulada, que as provas eram forjadas. Mas sua voz, antes tão persuasiva, agora não passava de um eco vazio no salão de sua própria ruína. A solidão era uma companheira constante. Seu luxuoso apartamento, antes palco de festas e jantares grandiosos, agora era um santuário de desespero. O telefone, que ele tanto usava para ostentar, agora era um instrumento de tortura, tocando incessantemente com notícias ruins. Ele tentou ligar para a mãe, Dona Beatriz, mas ela, envergonhada pela exposição pública do filho, mal conseguia encará-lo. A imagem daquele homem outrora altivo, agora curvado pelo peso das acusações, era difícil de suportar, até para quem o amava incondicionalmente. Lucas se via preso em uma teia que ele mesmo havia tecido, sem saber como escapar. Enquanto isso, a vida de Helena seguia um ritmo diferente, um compasso de crescimento e serenidade. O projeto com a rede de hotéis, que havia começado como um contrato promissor, transformou-se em uma parceria de longo prazo. Seu estúdio de arquitetura, antes focado em pequenos projetos residenciais, agora era procurado por grandes incorporadoras interessadas em seu estilo inovador e sua abordagem focada no bem-estar. Helena havia encontrado sua voz profissional e a cada novo projeto sentia-se mais confiante, mais realizada. A relação com Ricardo florescia em um terreno fértil de cumplicidade e afeto. Ele era seu maior incentivador, o confidente que a ouvia sem julgamentos, o parceiro que a fazia sentir-se segura para ser vulnerável. Eles passavam horas conversando sobre tudo e nada, desde os desafios do dia a dia até os sonhos mais ambiciosos. Ricardo a levava para passeios inesperados, para jantares em lugares charmosos e discretos, onde a conversa e a conexão eram os verdadeiros luxos. Ele a ensinou a valorizar a simplicidade, a beleza dos pequenos momentos, a riqueza que não se mede em cifras, mas em experiências e sentimentos. Com ele, Helena descobriu que a felicidade não era um destino a ser alcançado, mas uma jornada a ser vivida, passo a passo, com integridade e amor. Um dia, enquanto Helena estava em uma reunião com a equipe do hotel para apresentar os primeiros esboços do novo resort, seu celular vibrou com uma notificação de notícias. Era um alerta de última hora. Ex-empresário Lucas Menezes tem bens bloqueados e é alvo de mandado de busca e apreensão. A notícia era acompanhada de uma foto de Lucas, com o rosto abatido, saindo de um prédio da Polícia Federal. A imagem era um contraste gritante com o sorriso vitorioso que ele ostentava na festa de noivado. Helena sentiu um misto de surpresa e uma ponta de tristeza, mas não havia triunfo em seu coração. Apenas a constatação de que a justiça, ainda que tardia, estava agindo. Ela não desejava o mal a Lucas, apenas que ele enfrentasse as consequências de suas escolhas. O caminho que ele havia trilhado era de sua própria autoria, e agora ele colhia os frutos amargos de sua semeadura. Naquela noite, Ricardo a encontrou pensativa, olhando para a cidade através da janela de seu apartamento. Ele sabia da notícia, pois também havia recebido o alerta. Sentou-se ao lado dela sem dizer uma palavra, apenas oferecendo sua presença. É estranho, não é? Helena finalmente quebrou o silêncio. Por tanto tempo, eu me senti presa à vida dele, às escolhas dele, como se a minha felicidade dependesse de ele estar bem, de ele me aprovar. E agora ele está desmoronando e eu estou aqui, construindo algo que é só meu. Ricardo envolveu-a em um abraço reconfortante. Não é estranho, Helena. É o resultado natural das coisas. Você escolheu a verdade, a integridade. Ele escolheu as aparências e a ilusão.
O caminho de cada um leva a um destino diferente, e o seu destino é de luz. A conversa com Ricardo a fez refletir ainda mais sobre a jornada que havia percorrido. Ela se lembrava da mulher insegura, da esposa que se encolhia diante das críticas, da profissional que duvidava de seu próprio talento. E agora, ela era a Helena que se sentava ali com a alma em paz, o coração repleto de gratidão e a certeza de que havia encontrado seu lugar no mundo. Os dias que se seguiram trouxeram mais notícias sobre Lucas. Seus antigos sócios começaram a cooperar com as autoridades, revelando detalhes sórdidos de seus esquemas. A noiva Verônica não apenas havia entregado provas, mas também concedeu uma entrevista exclusiva a uma revista de grande circulação, expondo a manipulação e as mentiras de Lucas, protegendo sua própria imagem e a de sua família. A queda de Lucas era espetacular, um conto de advertência para todos que buscavam o sucesso a qualquer custo. Helena, por outro lado, recebia elogios e reconhecimento. O projeto dos hotéis avançava a todo vapor, e seu nome era sussurrado nos círculos de arquitetura e design como uma das novas promessas. Ela não buscava a fama, mas a satisfação de ver seu trabalho florescer. E em cada vitória, em cada novo cliente, em cada sorriso de Ricardo, ela encontrava a confirmação de que havia feito as escolhas certas. O passado, com suas dores e desilusões, era agora apenas um eco distante, uma sombra que não podia mais alcançá-la. Seu futuro, brilhante e promissor, estava apenas começando a ser escrito. A espiral descendente de Lucas parecia não ter fim. As notícias sobre seus esquemas fraudulentos se multiplicavam, e cada revelação era mais chocante que a anterior. Não eram apenas as grandes fraudes envolvendo contratos milionários, mas também pequenas trapaças, desvios de verbas de projetos sociais dos quais ele se gabava publicamente, e até mesmo a manipulação de dados de caridade para obter benefícios fiscais. A imagem do jovem empresário promissor desmoronou completamente, revelando um homem sem escrúpulos, movido apenas pela ganância e pela necessidade de exibir uma riqueza que não era genuína. Seus bens foram completamente bloqueados, e ele se viu forçado a se mudar do luxuoso apartamento para um imóvel alugado modesto e impessoal. Seus cartões de crédito foram cancelados, suas contas zeradas. A vida de ostentação que ele tanto prezava se transformou em uma rotina de privações, algo que ele jamais imaginou que poderia experimentar. Seus advogados, cansados de suas mentiras e da falta de cooperação, começaram a se afastar, deixando-o ainda mais vulnerável. A mãe, Dona Beatriz, que tentava manter uma fachada de dignidade, estava cada vez mais doente e deprimida, incapaz de lidar com a vergonha que o filho lhe causava. Enquanto Lucas mergulhava em sua própria escuridão, Helena via seu mundo se expandir em cores vibrantes. O projeto dos resorts de luxo era um sucesso estrondoso, e seu estúdio recebia propostas de todo o país. Ela havia contratado mais arquitetos e designers, e o ambiente de trabalho era de colaboração e criatividade. Helena não era apenas uma chefe, mas uma líder inspiradora, que valorizava cada membro de sua equipe e os incentivava a crescer. Ela finalmente estava colhendo os frutos de sua paixão e talento, sem a sombra de um relacionamento tóxico ou a necessidade de provar seu valor a alguém. A relação com Ricardo se aprofundava a cada dia. Eles compartilhavam não apenas momentos de lazer, mas também os desafios e as alegrias do dia a dia. Ricardo era um ouvinte atento, um conselheiro sábio e um parceiro que a apoiava incondicionalmente. Ele a fazia sentir-se segura, amada e, acima de tudo, livre para ser quem ela realmente era. Com ele, Helena redescobriu a alegria de viver, a beleza das pequenas coisas e a força que residia em sua própria integridade. Um dia, enquanto trabalhava em seu estúdio, Helena recebeu uma ligação de um antigo amigo em comum, Pedro. Pedro havia sido um dos poucos a permanecer neutro durante o divórcio de Helena e Lucas, e sempre foi uma pessoa íntegra e discreta. A voz dele, no entanto, estava carregada de preocupação. Helena, preciso te contar uma coisa. Pedro começou, sua voz baixa, quase um sussurro. É sobre Lucas. Não sei se você sabe, mas ele está em uma situação muito complicada. E tem algo mais. Algo que eu não queria te contar, mas sinto que você precisa saber para se proteger.
Helena sentiu um arrepio. Ela havia tentado se distanciar completamente do passado, mas parecia que ele sempre encontrava uma forma de voltar. O que é, Pedro? Ela perguntou, o coração batendo um pouco mais rápido. Ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro, e parece que, para lavar parte desse dinheiro, ele usou o nome de algumas empresas de fachada. E uma dessas empresas, o bem, ela tinha o mesmo nome de um dos seus antigos projetos de caridade. Helena. Aquele que você tanto se dedicou, o Esperança em Cores. O choque atingiu Helena como um raio. Esperança em Cores era um projeto de sua autoria, criado durante seu casamento com Lucas, para reformar e colorir orfanatos e escolas em comunidades carentes. Era um trabalho voluntário que ela amava, onde investia tempo e paixão. Lucas havia se associado ao projeto, usando-o para fins de marketing e relações públicas, mas Helena sempre foi a alma da iniciativa. A ideia de que ele pudesse ter usado o nome de algo tão puro para fins ilícitos a nauseou. Como assim, Pedro? Ele usou o nome do projeto para lavagem de dinheiro? Helena perguntou, sua voz embargada pela incredulidade. Sim, não o projeto em si, mas uma empresa de fachada com o mesmo nome. Ele se aproveitou da boa reputação que você construiu para o Esperança em Cores, para dar credibilidade a essa empresa fantasma. Parece que ele desviava fundos de investidores para essa empresa, e depois o dinheiro sumia em outras contas. A polícia está investigando a fundo, e o nome do projeto está sendo arrastado para isso. Helena sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Não era por ela, mas pelo projeto, pelas crianças, pelas pessoas que ela havia ajudado. Lucas não apenas a havia ferido, mas também manchado algo que era sagrado para ela. E o que eu posso fazer, Pedro? Ela perguntou, sua voz agora mais firme, decidida. Você precisa se resguardar, Helena. E talvez, se for chamada a depor, esclarecer sua real participação no projeto original. Deixar claro que você não tinha conhecimento dessas manobras. É importante proteger sua imagem, sua integridade. Helena agradeceu a Pedro e desligou o telefone, o coração pesado. Ela não podia acreditar na profundidade da desonestidade de Lucas. Ele não tinha limites. A notícia a abalou, mas não a derrubou. Pelo contrário, reacendeu nela uma chama de determinação. Ela não permitiria que o legado de seu trabalho fosse manchado pelas ações de Lucas. Naquela noite ela contou tudo a Ricardo. Ele a ouviu com atenção, sua expressão séria, mas sem surpresa. É típico dele, Helena, usar a bondade dos outros para seus próprios fins. Mas você não é responsável pelas escolhas dele, e a verdade sempre vem à tona. Eu sei, ela respondeu, olhando para as luzes da cidade, mas o Esperança em Cores é importante para mim. Eu não quero que ele seja associado a isso. Eu preciso fazer algo. Ricardo segurou sua mão. E você fará, com a sua integridade e a sua verdade. E eu estarei aqui para te apoiar em cada passo. A revelação sobre o Esperança em Cores foi um choque, mas também uma oportunidade. Helena sabia que precisava agir, não apenas para proteger seu nome, mas para defender a pureza de um projeto que significava tanto para ela. O passado de Lucas, mais uma vez, tentava se infiltrar em sua nova vida, mas Helena estava pronta para enfrentá-lo. Ela não era mais a mulher que se encolhia. Ela era a mulher que se levantava, que lutava por aquilo em que acreditava, e que não permitiria que a sombra de Lucas manchasse sua luz. O próximo passo seria decisivo, e ela estava pronta para dar. A notícia de que Lucas havia usado o nome de seu amado projeto, Esperança em Cores, para fins de lavagem de dinheiro, foi um golpe duro para Helena. Não era apenas uma questão legal, mas uma afronta pessoal, uma mancha em algo que ela havia construído com tanto carinho e idealismo. A raiva se misturava à decepção, mas, acima de tudo, havia uma determinação inabalável. Ela não permitiria que a pureza de sua iniciativa fosse maculada pela sordidez das ações de Lucas. Na manhã seguinte, Helena não perdeu tempo. Com o apoio incondicional de Ricardo, ela agendou uma reunião com seu advogado, um profissional renomado, que já a havia auxiliado em questões contratuais de seu estúdio. Ricardo a acompanhou, oferecendo não apenas conforto, mas também insights valiosos sobre como lidar com a situação legal e midiática. No escritório do advogado, Dr. Fontes,
Helena explicou a situação em detalhes, apresentando todos os documentos que possuía sobre o projeto original Esperança em Cores, incluindo registros de doações, relatórios de atividades e fotos das reformas nos orfanatos. Ela queria deixar claro que sua iniciativa era legítima e transparente, e que ela não tinha nenhuma ligação com a empresa de fachada de Lucas. Doutor, eu preciso proteger o nome do meu projeto e, claro, o meu próprio nome, Helena afirmou, sua voz firme. Não posso permitir que o trabalho de anos, feito com tanto amor e dedicação, seja associado a fraudes. Dr. Fontes ouviu atentamente, fazendo anotações. Entendo perfeitamente, Sra. Helena. É uma situação delicada, mas temos como agir. Primeiro, vamos preparar uma declaração formal de desvinculação, que será protocolada junto às autoridades responsáveis pela investigação de Lucas. Isso deixará claro que a empresa de fachada dele não tem relação com o seu projeto original, que é uma entidade sem fins lucrativos e com propósitos sociais claros. Ele continuou. Além disso, sugiro que, se a imprensa a procurar, a senhora se posicione de forma clara e objetiva. A verdade é sua maior aliada. Podemos inclusive emitir um comunicado à imprensa, se for necessário, para reforçar a sua posição e a integridade do Esperança em Cores. Ricardo acrescentou com sua habitual perspicácia. E talvez seja uma oportunidade, Helena, para revitalizar o projeto original, mostrar que ele continua vivo, ativo e que a boa-fé prevalece sobre a má-fé. Isso seria a melhor resposta a qualquer tentativa de manchar seu legado. As palavras de Ricardo ressoaram em Helena. Sim, era uma oportunidade, não apenas de se defender, mas de reafirmar seus valores e a importância do trabalho social que ela tanto amava. Ela decidiu que faria mais do que apenas se desvincular. Ela faria o Esperança em Cores brilhar ainda mais. Nos dias seguintes, a imprensa, já empolvorosa com a queda de Lucas, descobriu a ligação entre a empresa de fachada e o projeto de caridade. Os telefones de Helena e de seu estúdio começaram a tocar incessantemente. Jornalistas queriam entrevistas, detalhes, uma declaração. Helena, seguindo a orientação de seu advogado, decidiu conceder uma coletiva de imprensa em seu próprio estúdio, um ambiente que refletia sua paixão e profissionalismo. No dia da coletiva, o estúdio estava lotado. Câmeras, microfones, repórteres ávidos por uma declaração. Helena, impecável em um terno elegante, subiu ao pequeno pódio preparado para ela. Ricardo estava na primeira fila, seu olhar transmitindo força e encorajamento. Boa tarde a todos, Helena começou, sua voz clara e sem hesitação. Estou aqui hoje para esclarecer um assunto que tem sido veiculado na mídia e que envolve o nome de um projeto que é muito importante para mim, o Esperança em Cores. Ela fez uma breve pausa, olhando para os jornalistas. O Esperança em Cores é uma iniciativa social sem fins lucrativos que criei há alguns anos, com o objetivo de levar cor e esperança a orfanatos e escolas em comunidades carentes. É um trabalho voluntário, feito com a colaboração de muitos parceiros e voluntários dedicados. Ela continuou, sua voz ganhando força. Fui informada de que o nome Esperança em Cores foi indevidamente utilizado por uma empresa de fachada envolvida nas investigações de fraude do Sr. Lucas Menezes. Quero deixar claro de forma inequívoca que meu projeto original não tem nenhuma ligação com essa empresa ou com as atividades ilícitas pelas quais o Sr. Menezes está sendo investigado. Meu trabalho sempre foi e continuará sendo pautado pela ética, pela transparência e pelo compromisso social. Helena então anunciou: para reafirmar nosso compromisso e para que não haja dúvidas sobre a seriedade do nosso trabalho, o projeto Esperança em Cores passará por uma reestruturação e lançará uma nova campanha de arrecadação e voluntariado nos próximos meses. Convidamos a todos que acreditam na transformação social a se juntarem a nós. A verdadeira esperança não pode ser manchada. A coletiva foi um sucesso. A postura digna e a clareza de Helena desarmaram qualquer tentativa de sensacionalismo. Os jornais, no dia seguinte, destacaram a força e a integridade de Helena, contrastando-a ainda mais com a imagem de Lucas.
A história do Esperança em Cores se tornou um símbolo de resiliência e de como a boa-fé pode prevalecer sobre a malícia. Para Lucas, a coletiva de Helena foi mais um prego em seu caixão. A imprensa, que antes o perseguia por suas fraudes, agora o ridicularizava por tentar manchar um projeto de caridade. Sua reputação estava completamente destruída, e a possibilidade de um acordo de delação premiada parecia a única saída para diminuir sua pena. Ele estava isolado, sem aliados, e a voz de Helena, que um dia ele tentou silenciar, agora ecoava como um testemunho de sua própria derrocada. Helena, por sua vez, sentiu um alívio profundo. Não era a satisfação da vingança, mas a paz de ter defendido o que era certo. O Esperança em Cores ganhou uma visibilidade sem precedentes, atraindo novos voluntários e doadores. Seu estúdio prosperava e a parceria com Ricardo se fortalecia a cada dia. Ela havia fechado o capítulo Lucas de sua vida, não com amargura, mas com a certeza de que havia escolhido o caminho da luz, da verdade e da integridade. E esse caminho, ela sabia, a levaria a um futuro ainda mais promissor. A queda de Lucas Menezes foi rápida e implacável. A coletiva de imprensa de Helena, que defendia a integridade do projeto Esperança em Cores, foi o último prego no caixão de sua já arruinada reputação. A opinião pública, antes dividida entre a curiosidade e o julgamento, agora se voltava unanimemente contra ele. Os jornais e portais de notícias não poupavam detalhes de suas fraudes, e a imagem do jovem visionário foi substituída pela de um criminoso calculista. Encurralado pelas evidências, sem aliados e com a perspectiva de uma pena severa, Lucas não teve outra escolha senão negociar um acordo de delação premiada. Ele entregou nomes, esquemas e documentos que incriminavam outros envolvidos em sua rede de corrupção. A delação, embora reduzisse sua pena, selou seu destino: a prisão. O homem que sonhava em conquistar o mundo da alta sociedade, que ostentava carros de luxo e festas grandiosas, agora enfrentava a realidade fria e dura de uma cela. Sua mãe, Dona Beatriz, já fragilizada, não resistiu à vergonha e à dor, adoecendo gravemente e isolando-se completamente. Lucas estava finalmente sozinho, colhendo a solidão que havia semeado ao longo de sua vida. Enquanto a justiça seguia seu curso para Lucas, a vida de Helena florescia em uma profusão de cores, assim como o projeto que ela tanto amava. A coletiva de imprensa não apenas a defendeu, mas também deu uma visibilidade sem precedentes ao Esperança em Cores. Doações e voluntários começaram a chegar de todas as partes do país, inspirados pela história de resiliência e pela pureza da iniciativa. O projeto, que antes era uma paixão pessoal, tornou-se uma organização robusta, capaz de alcançar um número muito maior de crianças e comunidades. Helena supervisionava a expansão, sentindo uma satisfação profunda em cada sorriso de uma criança em um orfanato recém-reformado, em cada parede pintada com cores vibrantes. Seu estúdio de arquitetura também vivia um momento de expansão. O sucesso do projeto dos resorts de luxo atraiu novos clientes de alto perfil, e Helena se viu liderando uma equipe talentosa e apaixonada. Ela não buscava a fama, mas a excelência em seu trabalho, e a cada novo desafio sentia-se mais capaz e realizada. O reconhecimento vinha de forma natural, orgânica, fruto de seu talento e de sua integridade. A cada dia, a conexão com Ricardo se aprofundava. Ele era a âncora em sua nova vida, o parceiro que a apoiava em seus sonhos e a confortava em seus medos. Eles compartilhavam risadas, silêncios e uma cumplicidade que transcendia as palavras. Ricardo a amava por quem ela era, sem máscaras ou pretensões, e Helena, pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente aceita e valorizada. Em um fim de semana ensolarado, Ricardo surpreendeu Helena com uma viagem para um lugar especial. Uma pequena casa de campo, isolada em meio à natureza, com uma vista deslumbrante para um vale verdejante. Era um lugar simples, mas acolhedor, longe do burburinho da cidade. No segundo dia, ao pôr do sol, enquanto observavam o céu se tingir de tons de laranja e roxo, Ricardo se virou para Helena, segurando suas mãos. "Helena", ele começou, seus olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto. "Desde que você entrou na minha vida,
Tudo se tornou mais leve, mais verdadeiro, mais cheio de propósito. Eu amo a mulher forte, talentosa e gentil que você é. E eu quero construir um futuro com você. Ele então tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não era um anel extravagante, mas uma joia delicada, com uma pedra simples e elegante. Você aceita ser minha esposa? Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas eram lágrimas de pura alegria. Ela não hesitou. Sim, Ricardo. Sim, 1000 vezes sim. Eles se abraçaram, e o beijo que se seguiu foi a promessa de uma vida inteira de amor, respeito e parceria. Não havia holofotes, nem convidados ilustres, apenas a beleza da natureza e a sinceridade de seus sentimentos. Era um noivado autêntico, um contraste gritante com a farsa que ela havia vivido antes. A notícia do noivado de Helena e Ricardo se espalhou discretamente entre seus amigos e familiares, sem o alarde e a ostentação que Lucas tanto buscava. Para Helena, a verdadeira celebração estava na quietude de seu coração, na certeza de que havia encontrado um amor que a elevava, que a fazia sentir-se completa. O passado de Lucas era agora apenas uma lembrança distante, uma lição aprendida. Helena havia se libertado das sombras, construindo uma vida de luz, verdade e integridade. Ela não precisava de aplausos ou manchetes para saber seu valor. Sua felicidade era genuína, construída sobre alicerces sólidos de amor próprio e respeito mútuo. E enquanto Lucas cumpria sua pena, isolado em sua própria ruína, Helena se preparava para um futuro brilhante, ao lado do homem que a amava por quem ela era, e não pelo que ela parecia ser. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas o destino finalmente era de paz e plenitude. O casamento de Helena e Ricardo foi um reflexo perfeito de seu amor, íntimo, autêntico e repleto de significado. Longe dos holofotes e da ostentação, a cerimônia aconteceu em um jardim florido, com poucos convidados, apenas os familiares mais próximos e os amigos verdadeiros que testemunharam a jornada de Helena. Ela usava um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural e a serenidade em seu olhar. Ricardo, ao vê-la caminhar em sua direção, sentiu o coração transbordar de emoção. As promessas trocadas não eram vazias, mas alicerçadas em uma profunda admiração e respeito mútuo. A festa foi uma celebração da vida, da alegria e da liberdade. Risadas genuínas preenchiam o ar, e a atmosfera era de pura felicidade. Não havia a pressão de impressionar ninguém, apenas a satisfação de compartilhar um momento tão especial com as pessoas que realmente importavam. Para Helena, cada abraço, cada brinde, cada olhar de carinho era uma confirmação de que havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado do homem que a amava incondicionalmente. Enquanto Helena vivia seu conto de fadas real, Lucas enfrentava a dura realidade de sua condenação. O acordo de delação premiada havia reduzido sua pena, mas não o poupou da prisão. Os dias na cela eram longos e vazios, um contraste brutal com a vida de luxo e poder que ele tanto almejava. Seus bens foram leiloados para cobrir as dívidas e as indenizações. A mãe, Dona Beatriz, faleceu pouco tempo depois de sua prisão, sem que ele pudesse se despedir. Um golpe final que o deixou completamente desamparado e sem qualquer apoio externo. Lucas estava sozinho, confrontado com as consequências de suas escolhas, sem mais máscaras para esconder a verdade de sua existência. A vida de Helena, por outro lado, continuava a florescer em todas as frentes. O Esperança em Cores se consolidou como uma das mais respeitadas organizações sociais do país. Com a nova visibilidade e o aumento das doações, o projeto expandiu suas atividades para outras cidades, levando alegria e renovação a centenas de crianças. Helena, embora não estivesse mais no dia a dia da gestão, continuava sendo a alma do projeto, participando ativamente do conselho e inspirando a equipe com sua visão e paixão. Seu estúdio de arquitetura alcançou um patamar de excelência. Helena e sua equipe eram procurados por clientes de renome internacional, e seus projetos eram sinônimo de inovação, sustentabilidade e design humanizado. Ela via seu trabalho não apenas como uma profissão, mas como uma forma de criar espaços que inspirassem as pessoas e promovessem bem-estar e beleza. O reconhecimento vinha em forma de prêmios,
convites para palestras e a satisfação de ver seus designs ganharem vida. A vida a dois com Ricardo era uma constante descoberta. Eles viajavam, exploravam novos lugares e construíam memórias preciosas. Ricardo continuava sendo seu porto seguro, seu confidente e seu maior incentivador. Eles aprenderam a equilibrar suas carreiras com a vida pessoal, encontrando tempo para o amor, a família e os amigos. A felicidade de Helena não era mais dependente de aprovação externa ou de bens materiais. Ela vinha de dentro, de sua autenticidade, de seus valores e da profundidade de seus relacionamentos. Anos se passaram. A história de Lucas Menezes se tornou uma nota de rodapé nos anais da corrupção, um lembrete sombrio das consequências da ambição desmedida. A vida de Helena, no entanto, era um testemunho vivo da resiliência, da integridade e da capacidade de se reinventar. Ela havia transformado a dor do passado em força, a desilusão em sabedoria e a humilhação em dignidade. Em uma tarde tranquila, sentada na varanda de sua casa, com Ricardo ao seu lado e o sol se pondo no horizonte, Helena olhou para o jardim florido que ela mesma havia projetado. Cada flor, cada folha, cada cor parecia contar uma história de superação e beleza. Ela pensou em tudo que havia vivido, nas reviravoltas, nas quedas e nas ascensões, e sentiu uma paz profunda. A vida não era um conto de fadas perfeito, mas era sua vida, construída com verdade e amor. Ela havia encontrado a verdadeira riqueza, não em bens materiais ou no status social, mas na plenitude de sua alma, na profundidade de seus relacionamentos e na capacidade de fazer a diferença no mundo. Helena, a mulher que um dia se sentiu invisível, agora brilhava com uma luz própria, forte e inabalável. E esse brilho, ela sabia, era eterno. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro bem escrito, cada capítulo trazendo novas alegrias e desafios para Helena. Sua vida com Ricardo era um porto seguro, uma parceria construída sobre a rocha da confiança e do amor incondicional. Eles haviam encontrado um ritmo que equilibrava suas carreiras bem-sucedidas com uma vida pessoal rica e significativa. Viajaram pelo mundo, explorando culturas e paisagens, sempre voltando para o lar que haviam construído juntos, um espaço que refletia a serenidade e a beleza de sua união. O estúdio de arquitetura de Helena consolidou-se como uma referência em design sustentável e inovador. Projetos ambiciosos que integravam a natureza e promoviam o bem-estar chegavam de todas as partes do globo. Helena, agora uma figura respeitada no cenário internacional, era convidada para conferências e painéis, onde compartilhava sua visão sobre a arquitetura como uma ferramenta de transformação social e ambiental. Ela havia encontrado não apenas uma profissão, mas uma vocação que a preenchia por completo. O Esperança em Cores, o projeto que Lucas havia tentado manchar, floresceu de uma forma que Helena jamais imaginara. A visibilidade que o escândalo inicial trouxe, aliada à integridade e paixão de Helena, transformou a iniciativa em uma fundação robusta. Centenas de orfanatos e escolas foram reformados e coloridos, e o projeto expandiu-se para incluir programas de arte-terapia e educação ambiental para crianças carentes. Helena, como presidente honorária, via o impacto real de seu trabalho na vida de milhares de jovens, e cada sorriso, cada desenho colorido, era uma prova de que a bondade e a verdade sempre prevaleceriam. Um dia, enquanto Helena revisava os planos para um novo centro cultural em uma comunidade carente, uma notícia discreta chamou sua atenção em um portal de notícias. Era uma pequena nota sobre a soltura de Lucas Menezes, após cumprir sua pena. A reportagem mencionava sua reclusão e a ausência de qualquer manifestação pública. Não havia fotos nem detalhes sensacionalistas, apenas a confirmação de que ele estava livre, mas invisível. Um homem que havia perdido tudo, inclusive sua identidade pública. Helena leu a notícia sem emoção, sem raiva, sem triunfo. Era apenas um fato, um epílogo para uma história que não a pertencia mais. Ela pensou na jornada de Lucas, na sua busca incessante por poder e reconhecimento, e nas consequências devastadoras de suas escolhas. Não havia espaço para rancor em seu coração, apenas uma profunda gratidão
por ter se libertado daquela teia de ilusões e por ter encontrado seu próprio caminho, pavimentado com autenticidade. Naquela noite, enquanto jantava com Ricardo, ela mencionou a notícia de Lucas. Ricardo a ouviu com a mesma calma de sempre. A vida tem maneiras de nos ensinar, não é, meu amor? Ele disse, segurando a mão dela. Alguns aprendem pela dor, outros pela sabedoria. Você escolheu a sabedoria e sua vida é a prova disso. Helena sorriu, um sorriso que vinha da alma. Sim, Ricardo. E sou grata por cada passo da minha jornada, até mesmo pelos mais difíceis. Eles me trouxeram até aqui, até você, até essa paz que eu nem sabia que era possível. Eles brindaram a vida, ao amor, à resiliência. A casa estava cheia de luz, de risadas, de uma atmosfera de contentamento que Lucas jamais conhecera. Helena não precisava de grandes fortunas ou de manchetes para se sentir rica. Sua riqueza estava na integridade de seu caráter, na profundidade de seus laços, na alegria de seu trabalho e na plenitude de seu amor. O passado era um eco distante, uma lição aprendida. O futuro, um horizonte vasto e promissor, que ela e Ricardo construíam juntos dia após dia, com a certeza de que a verdadeira felicidade não se encontra naquilo que se ostenta, mas naquilo que se é. E Helena finalmente era plena. Os anos que se seguiram à soltura de Lucas foram marcados por uma discreta, mas profunda consolidação da vida que Helena e Ricardo haviam construído. A casa de campo, que antes era um refúgio de fim de semana, tornou-se seu lar principal, um santuário de paz e inspiração. Ali, em meio à natureza, Helena encontrava a clareza para seus projetos arquitetônicos e a serenidade para nutrir seu casamento. Seu estúdio na cidade, agora expandido e com uma equipe ainda mais robusta, era gerido com maestria por seus sócios e colaboradores de confiança, permitindo que ela dedicasse mais tempo à criação e à estratégia. O Esperança em Cores continuou sua trajetória de sucesso, tornando-se uma referência nacional em projetos de impacto social. Helena, como presidente do conselho, dedicava-se a palestras e eventos de captação de recursos, usando sua voz e sua história para inspirar outros. A fundação não apenas reformava espaços, mas transformava vidas, oferecendo programas de mentoria e arte para jovens em situação de vulnerabilidade. A cada relatório de progresso, Helena sentia a alegria de ver seu sonho se materializar em um legado duradouro. A vida de Lucas, por outro lado, permaneceu nas sombras. Após sua soltura, ele tentou, em vão, reconstruir algo. Sem a rede de contatos que antes ostentava, sem os recursos financeiros e, acima de tudo, sem a credibilidade, cada porta que tentava abrir se fechava. Ele se viu forçado a aceitar trabalhos simples, muito aquém de suas ambições megalomaníacas. A arrogância que o definia foi substituída por um silêncio amargo, e a vida que ele tanto desprezou em sua busca por status era agora sua única realidade. Ele vivia de forma reclusa, evitando qualquer contato com o passado, um fantasma de si mesmo. Um dia, enquanto Helena e Ricardo visitavam um dos orfanatos reformados pelo Esperança em Cores, em uma cidade do interior, um pequeno incidente a fez refletir. Um dos voluntários, um jovem recém-formado em artes, estava contando sua história de superação. Ele havia crescido em um orfanato, e anos atrás, o Esperança em Cores havia chegado ao seu lar, pintando as paredes e trazendo oficinas de arte que mudaram sua perspectiva. Ele mencionou de passagem que um dos primeiros grandes doadores do projeto, no início, havia sido um empresário que depois se envolveu em um escândalo. Helena ouviu, sem que o jovem soubesse de sua ligação com o passado. Ela viu nos olhos brilhantes do voluntário a prova de que a intenção pura de um projeto pode sobreviver e florescer, mesmo que tenha sido brevemente tocada pela escuridão. Aquele jovem, que nunca soubera da farsa por trás de parte do financiamento inicial, era o verdadeiro legado do Esperança em Cores, e não as manchetes ou os nomes envolvidos. Naquela noite, de volta à sua casa de campo, Helena sentou-se com Ricardo na varanda, observando as estrelas. Sabe, Ricardo, ela disse, sua voz suave, hoje no orfanato, um dos meninos falou sobre o projeto e ele mencionou, sem saber, a história de Lucas. Não senti nada, nenhuma raiva, nenhuma mágoa. Apenas a certeza de que a bondade,
A verdadeira sempre encontra seu caminho. Ricardo a abraçou, beijando o topo de sua cabeça. É porque você é luz, meu amor. Você transformou o que poderia ter sido uma ferida em uma força motriz. Você não permitiu que a escuridão dele apagasse sua própria luz. Helena sorriu, aninhando-se em seus braços. E você me ajudou a ver isso. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha, não no que se aparenta, mas no que se é. A vida de Helena era um testemunho silencioso de que a integridade e a autenticidade eram as moedas mais valiosas. Ela havia construído uma existência plena, não por vingança ou por provar algo a alguém, mas por ser fiel a si mesma. O passado era um capítulo encerrado, uma história que a havia moldado, mas não a definia. O futuro, que se estendia diante dela, era um horizonte de possibilidades, iluminado pela paz que ela havia encontrado em seu próprio coração. Ela era a prova viva de que, no final, a verdade e o amor sempre prevalecem. O tempo, para Helena, não era mais um inimigo a ser vencido ou um fardo a ser carregado, mas um aliado, um rio que fluía serenamente, levando-a a novas paisagens e experiências. Os anos se transformaram em décadas, e a juventude vibrante de Helena e Ricardo deu lugar a uma maturidade elegante, marcada por cabelos grisalhos que contavam histórias e olhos que refletiam uma sabedoria profunda. A casa de campo, agora repleta de memórias e risadas, era o coração de sua existência, um lugar onde a vida era celebrada em sua forma mais pura. O estúdio de arquitetura de Helena, rebatizado como Helena em Associados, tornou-se uma das firmas mais influentes do mundo, sinônimo de design consciente e inovador. Seus projetos não eram apenas edifícios, mas ecossistemas que dialogavam com o ambiente, promovendo a sustentabilidade e a conexão humana. Helena, agora uma mentora para jovens talentos, via seu legado se expandir através das gerações de arquitetos que ela inspirava. Seus prêmios e reconhecimentos eram incontáveis, mas a maior recompensa era ver suas criações transformarem a vida das pessoas e a paisagem das cidades. O Esperança em Cores transcendeu as fronteiras, tornando-se uma fundação internacional. O que começou como um projeto para colorir orfanatos no Brasil, expandiu-se para levar arte, educação e esperança a crianças em zonas de conflito e comunidades vulneráveis ao redor do globo. Helena, embora não estivesse mais na gestão diária, dedicava-se a eventos beneficentes e campanhas globais, usando sua influência para mobilizar recursos e conscientizar sobre a importância da arte na infância. A cada nova escola construída em um vilarejo remoto, a cada sorriso de uma criança em um campo de refugiados, ela sentia a plenitude de um propósito maior. A vida de Lucas, por outro lado, permaneceu um enigma. Após sua soltura, ele se desfez no anonimato, uma sombra do homem que um dia foi. Não houve retorno aos holofotes, nem tentativas de redenção pública. Apenas o silêncio. Rumores esporádicos chegavam através de antigos conhecidos, falando de uma vida simples, quase monástica, longe de qualquer ambição ou vaidade. Ele havia perdido tudo, e o vazio que o cercava era o reflexo de uma vida construída sobre a falsidade. Em um dia de outono, Helena e Ricardo celebravam mais um aniversário de casamento. Sentados na varanda de sua casa, com o sol dourado beijando as folhas das árvores, eles observavam o vale que se estendia à frente. A conversa fluiu naturalmente, passando por lembranças, sonhos e a gratidão por cada momento vivido. Lembra, Ricardo? Helena disse, sua voz suave, quando eu achava que minha vida estava acabada, que eu não tinha valor sem a aprovação de outra pessoa. Ricardo segurou sua mão, seus dedos entrelaçados. Eu lembro, meu amor, mas eu sempre soube da força que existia em você. Só precisava de tempo para florescer. E você foi o jardineiro mais paciente. Ela respondeu, sorrindo. Você me ajudou a regar as sementes que eu nem sabia que tinha, e me mostrou que a verdadeira beleza está em ser quem somos, sem medo. Eles permaneceram em silêncio por um tempo, apenas sentindo a presença um do outro, a quietude do momento. Não havia necessidade de palavras. A vida que haviam construído falava por si. Era uma vida de propósito, de amor genuíno e de uma paz que Lucas jamais poderia ter compreendido.
Helena olhou para o horizonte, onde o sol começava a se despedir, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Ela havia percorrido um longo caminho, desde a mulher insegura e aprisionada até a mulher livre e realizada que se tornara. A história de Lucas era um lembrete, sim, mas não de dor ou mágoa, e sim da importância de escolher a luz, a verdade e a integridade. Ela havia encontrado a felicidade não em um final de conto de fadas, mas em uma jornada contínua de crescimento, aprendizado e amor. Sua vida era um testemunho de que, mesmo após as maiores tempestades, o sol sempre volta a brilhar, mais forte e mais belo do que antes. E Helena, com Ricardo ao seu lado, continuava a escrever os capítulos de uma vida que era, em sua essência, uma obra-prima de resiliência e plenitude. As estações se sucediam, pintando a paisagem ao redor da casa de Helena e Ricardo, com cores sempre novas, mas a essência de sua união e de suas vidas permanecia inabalável. Eles envelheciam com graça, cada ruga no rosto de Helena e cada fio de cabelo branco de Ricardo, contando uma história de amor, superação e propósito. A casa de campo, agora mais que um lar, era um refúgio para netos e bisnetos que vinham visitá-los, preenchendo os cômodos com risadas e uma energia contagiante. Helena e Ricardo eram os patriarcas de uma família construída sobre os mesmos valores de verdade e afeto que eles haviam cultivado. O legado arquitetônico de Helena era estudado em universidades e reverenciado em exposições por todo o mundo. Helena, em Associados, continuava a inovar com uma nova geração de líderes que mantinham viva a filosofia de design consciente e humanizado que ela havia estabelecido. Helena, embora aposentada das responsabilidades diárias, era uma consultora respeitada, e sua sabedoria era buscada por arquitetos e urbanistas que sonhavam em criar um mundo melhor através de seus projetos. O Esperança em Cores havia se tornado uma instituição global, um farol de esperança para crianças em situações de vulnerabilidade. A Fundação, com sua própria equipe de gestão e uma rede de voluntários dedicados, operava de forma autônoma, expandindo-se para novos continentes e alcançando milhões de vidas. Helena, em sua velhice, recebia cartas e desenhos de crianças de todas as partes do mundo, agradecendo pelas cores e pela esperança que o projeto havia levado às suas vidas. Cada mensagem era um lembrete vivo de que a bondade, quando semeada compure o tempo, esse mestre implacável e gentil, continuou a tecer sua tapeçaria, adicionando fios de prata aos cabelos de Helena e Ricardo, mas jamais diminuindo o brilho em seus olhos. A casa de campo, agora um ninho de gerações, testemunhava a passagem dos anos com a mesma serenidade que seus moradores. Os netos e bisnetos cresciam, ouvindo as histórias de Helena, não as de sua dor ou superação, mas as de sua paixão pela arquitetura, pela arte e pelo Esperança em Cores. Eles viam nela não apenas uma avó amorosa, mas uma lenda viva, uma mulher que havia construído um mundo mais belo e justo com suas próprias mãos e seu coração. O legado de Helena transcendeu o concreto e o aço. Sua filosofia de vida, baseada na autenticidade, na integridade e na busca por um propósito maior, tornou-se um farol para muitos. Jovens arquitetos de todo o mundo a procuravam em busca de conselhos, não apenas sobre design, mas sobre como viver uma vida com significado. Ela os recebia com a mesma simplicidade e sabedoria que a caracterizavam, compartilhando lições aprendidas em uma jornada que, embora tivesse seus abismos, havia sido pavimentada com resiliência e luz. O Esperança em Cores, agora uma organização global com sede em vários continentes, continuava a florescer. O nome de Helena era sinônimo de esperança e transformação para milhões de crianças. A Fundação, com sua própria história rica e inspiradora, era um testemunho vivo de que a bondade e a arte podiam de fato mudar o mundo. Helena, em seus últimos anos, observava o trabalho da Fundação com um orgulho tranquilo, sabendo que havia deixado uma marca indelével de compaixão e beleza. A história de Lucas, se é que ainda era lembrada por alguém além de um punhado de historiadores de casos criminais, havia se dissolvido completamente na poeira do tempo. Ele se tornou um mero nome em arquivos antigos,
Uma nota de rodapé sobre a futilidade da ambição desmedida. Sua vida, marcada pela busca incessante por uma validação externa e por uma riqueza vazia, não deixou legado, nem memória, apenas o silêncio de uma existência que se auto-aniquilou. Em uma tarde tranquila, Helena e Ricardo, já em idade avançada, estavam sentados em sua varanda, envoltos em mantas leves, observando o pôr do sol. As cores no céu eram um espetáculo, um último e grandioso espetáculo do dia, refletindo a beleza que Helena sempre buscou criar e que Ricardo sempre a ajudou a enxergar. É uma vista tão linda, Ricardo murmurou, sua voz fraca, mas cheia de carinho. Helena apertou sua mão. É a vista de uma vida bem vivida, meu amor. De escolhas feitas com o coração, de desafios superados com coragem e de um amor que nunca falhou. Ela pensou em tudo o que havia passado, nas tempestades e nas bonanças, e a única emoção que restava era uma gratidão imensa. Gratidão pela dor que a ensinou, pela liberdade que encontrou, pelo amor que a salvou e pelo propósito que a guiou. Ela havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias ou nos títulos, mas na paz de uma consciência limpa, na profundidade dos laços humanos e na alegria de um coração que se doava. O sol finalmente se escondeu, deixando para trás um rastro de tons púrpura e dourados. A escuridão da noite não trazia medo, mas a promessa de um novo amanhecer. Helena e Ricardo permaneceram ali, de mãos dadas, suas silhuetas contra o céu estrelado, um símbolo eterno de que o amor, a verdade e a integridade são as únicas heranças que realmente importam. A jornada de Helena havia chegado ao seu fim, não com um ponto final, mas com um infinito de possibilidades, um legado de luz que continuaria a brilhar por gerações. As décadas se transformaram em um século de histórias, e a casa de campo, agora um marco de memórias, continuava a ser o coração pulsante da família de Helena e Ricardo. Eles haviam vivido uma vida plena, cada dia uma tela pintada com os tons vibrantes do amor, da dedicação e da integridade. Seus cabelos eram agora uma coroa de neve, suas vozes suaves como sussurros, mas o brilho em seus olhos, esse permanecia inalterado, refletindo a sabedoria acumulada em uma jornada extraordinária. A influência de Helena, a arquiteta que desenhava com a alma, estendia-se muito além das fronteiras físicas de seus projetos. Suas teorias sobre espaços que curam e comunidades que florescem eram ensinadas em universidades de prestígio, e seus livros eram leituras obrigatórias para qualquer um que sonhasse em construir não apenas edifícios, mas futuros. Helena em Associados, agora liderada por seus netos e bisnetos, que herdaram seu talento e sua paixão, continuava a ser um farol de inovação e responsabilidade social, um testemunho vivo de que a arquitetura podia ser uma força para o bem. O Esperança em Cores havia se transformado em um movimento global, uma rede de solidariedade que tocava vidas em todos os cantos do planeta. A fundação, com sua própria história de superação e resiliência, inspirava milhões. Crianças que um dia foram beneficiadas pelo projeto, agora adultas, tornavam-se voluntárias, doadoras e líderes, perpetuando o ciclo de bondade e esperança. Helena, em seus últimos anos, recebia visitas de jovens de diversas nacionalidades, que vinham agradecer pessoalmente pela luz que ela havia levado às suas vidas. Ela via neles o futuro, a prova de que a semente que plantou havia germinado em uma floresta de possibilidades. A história de Lucas Menezes, por outro lado, havia se desvanecido completamente. Não era mais um conto de advertência, nem uma memória dolorosa. Era simplesmente nada. Sua existência havia se dissolvido no esquecimento, um vazio que contrastava brutalmente com o legado vibrante de Helena. A vida, em sua justiça silenciosa, havia apagado a sombra que um dia tentou obscurecer a luz. Em uma tarde de primavera, com o jardim em plena floração e o ar impregnado com o perfume das flores, Helena e Ricardo estavam sentados em suas cadeiras favoritas na varanda. Os netos e bisnetos brincavam no gramado, suas risadas ecoando como música. Helena observava a cena, um sorriso sereno em seus lábios. "Olhe para eles, Ricardo", ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. "Nossa esperança em cores vivendo e crescendo." Ricardo apertou sua mão, seus olhos fixos nos dela.
É o seu legado, meu amor. O legado de uma vida vivida com verdade, com coragem e com um amor imenso. Eles permaneceram ali, de mãos dadas, enquanto o sol se punha pintando o céu com tons de rosa, laranja e ouro. A luz diminuía lentamente, mas a paz que os envolvia era eterna. A jornada de Helena havia sido uma odisseia de autodescoberta, de libertação e de um amor que transcendeu todas as adversidades. Ela havia encontrado a plenitude não em um destino final, mas na própria beleza da jornada, na capacidade de transformar a dor em arte, a adversidade em propósito e a vida em um legado de luz que continuaria a brilhar infinitamente através das gerações. O sol se pôs, mas a luz de Helena, a luz da verdade e do amor, permaneceria para sempre. O tempo, em sua dança incessante, continuou a moldar a paisagem e as vidas, mas a essência de Helena e Ricardo permaneceu como uma rocha inabalável. Eles atingiram uma idade venerável, seus corpos fragilizados, mas seus espíritos mais luminosos do que nunca. A casa de campo, agora um santuário de memórias, era um testemunho silencioso de uma vida plena, onde cada canto guardava a história de risadas, abraços e a quietude de momentos compartilhados. A família, vasta e amorosa, era o reflexo mais puro de seu legado, com netos e bisnetos que carregavam em seus corações os valores de integridade e compaixão que Helena e Ricardo haviam semeado. O nome de Helena, a arquiteta visionária, era agora sinônimo de um movimento global pela arquitetura consciente e humanizada. Seus projetos, espalhados por diversos continentes, eram mais do que estruturas. Eram espaços vivos que respiravam, que se integravam à natureza e que promoviam o bem-estar das comunidades. Universidades criaram cátedras em seu nome, e gerações de arquitetos encontravam inspiração em sua filosofia, buscando construir não apenas com concreto e vidro, mas com propósito e alma. O Esperança em Cores havia se tornado uma força imparável, uma fundação internacional que operava de forma autônoma, com uma equipe dedicada e uma rede de voluntários que se estendia por todo o mundo. Milhões de crianças foram tocadas pela magia das cores e da arte, e muitas delas, já adultas, dedicavam suas vidas a perpetuar o trabalho iniciado por Helena. A cada novo orfanato reformado, a cada programa de arte-terapia implementado em zonas de conflito, o legado de Helena se expandia, provando que a bondade, quando semeada com pureza, tem o poder de transformar o mundo. Lucas Menezes, o homem que um dia tentou manchar o nome de Helena e de seu projeto, havia desaparecido completamente da memória coletiva. Sua história, um breve e sombrio capítulo, foi varrida para as margens da história, sem deixar vestígios. A vida, em sua sabedoria implacável, havia relegado sua existência ao esquecimento, um contraste gritante com a luz duradoura que Helena havia irradiado. Em uma tarde serena, com o sol dourado de um final de outono banhando a varanda, Helena e Ricardo estavam sentados lado a lado, suas mãos envelhecidas gentilmente entrelaçadas. O silêncio entre eles era preenchido por décadas de amor e compreensão. Helena sentiu uma paz profunda, uma quietude que transcendia qualquer palavra. Que vida linda nós construímos, não é, meu amor? Ricardo sussurrou, sua voz quase um sopro. Helena virou o rosto para ele. Seus olhos azuis, embora um pouco embaçados pelo tempo, ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando eram jovens. A mais linda de todas, Ricardo, cheia de cores, de desafios, de aprendizados e de um amor que nos guiou em cada passo. Ela fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto e a mão de Ricardo na sua. Não havia arrependimentos, nem medos. A jornada havia sido longa e cheia de reviravoltas, mas cada passo, cada dor, cada alegria havia-a levado exatamente para onde ela deveria estar, em paz, amada, e com a certeza de ter vivido uma vida com propósito. A verdadeira riqueza, ela sabia, não estava no que se possuía, mas no que se era e no que se deixava para o mundo. O sol continuou sua descida, pintando o céu com tons de laranja e roxo, um espetáculo que Helena sempre amou. A luz diminuía gradualmente, mas a essência de sua vida, a luz que ela havia espalhado, permaneceria para sempre. Helena e Ricardo, juntos como sempre, encontraram a plenitude em um último e sereno suspiro,
deixando para trás um legado de amor, integridade e esperança que continuaria a brilhar eternamente através das gerações que eles inspiraram. A história de Helena não era um fim, mas um começo contínuo, um eco de luz que ressoaria através do tempo. O último suspiro de outono trouxe consigo uma quietude profunda à casa de campo. Helena e Ricardo, envelhecidos com a dignidade de quem viveu plenamente, estavam sentados em suas poltronas na varanda, as mãos ainda entrelaçadas, observando o sol se despedir no horizonte. Não havia dor, nem lamento, apenas uma serena aceitação. A vida, em sua infinita sabedoria, estava chamando-os para um novo horizonte, juntos como sempre foram. O jardim, que Helena havia cultivado com tanto carinho ao longo das décadas, parecia brilhar com uma luz própria, um eco das cores que ela havia espalhado pelo mundo. As risadas de seus netos e bisnetos, que agora eram adultos e levavam adiante seus próprios sonhos, ecoavam suavemente no ar, uma melodia de continuidade e esperança. Eles eram o legado vivo de Helena, a prova de que a bondade e a verdade se perpetuam através das gerações. A luz do sol se intensificou por um instante, pintando o céu com tons de ouro e púrpura, como se a própria natureza estivesse prestando uma homenagem à jornada extraordinária que eles haviam trilhado. Helena sentiu a mão de Ricardo apertar a sua com uma última força, e seus olhos se encontraram. Naquele olhar, havia todo o amor de uma vida, todas as batalhas vencidas, todas as alegrias compartilhadas. Era um adeus silencioso, mas repleto de uma promessa eterna. Um sopro suave de vento acariciou seus rostos, e então a luz no olhar de Helena e Ricardo se apagou, não com um fim abrupto, mas com a serenidade de duas chamas que se uniam e acendiam juntas. Seus corpos permaneceram ali em paz, mas suas almas indissociáveis embarcaram em uma nova jornada, deixando para trás um mundo que eles haviam tornado mais belo, mais justo e mais colorido. A notícia de seu falecimento, embora esperada, tocou corações em todo o mundo. Não houve luto sombrio, mas uma celebração da vida que eles haviam vivido. Milhares de mensagens, vindas de todos os continentes, de arquitetos renomados a crianças que haviam sido tocadas pelo Esperança em Cores, inundaram a família. Eram testemunhos de um legado imortal, de uma mulher que, após enfrentar a escuridão, escolheu ser luz e, ao lado de seu grande amor, transformou a própria existência em uma obra-prima de resiliência e compaixão. A casa de campo permaneceu como um santuário, um farol de inspiração. O Esperança em Cores continuou seu trabalho, mais forte do que nunca, carregando o nome e a visão de Helena para as futuras gerações. E a história de Lucas Menezes, o homem que buscou o poder e encontrou o vazio, foi definitivamente varrida para as areias do tempo, um contraste sombrio que apenas realçava o brilho eterno de Helena. A vida seguiu seu curso, mas a essência de Helena permaneceu. Ela não era apenas uma lembrança, mas uma presença, uma inspiração viva que continuaria a guiar e a iluminar, provando que a verdadeira vitória não está em derrubar o outro, mas em construir a si mesmo, em amar e em deixar um legado de luz que jamais se apaga. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? Acompanhamos Helena desde os momentos de desilusão e traição, quando Lucas Menezes tentou destruir seus sonhos, até sua ascensão como uma arquiteta visionária e a alma do projeto Esperança em Cores. Vimos sua força em se libertar das amarras do passado e encontrar o verdadeiro amor e a plenitude ao lado de Ricardo, construindo uma vida de propósito e um legado de luz que tocou milhões de vidas. Se você se emocionou com a resiliência de Helena, se inspirou em sua capacidade de transformar a dor em força e se encantou com a beleza de sua jornada, deixe seu like neste vídeo. Sua interação é muito importante para nós. Queremos saber o que você achou desta história. Qual foi o momento que mais te marcou? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões. Para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas envolventes e continuar explorando mundos de emoção e inspiração, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você amou esta história, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar na jornada de Helena. Não pare por aqui.
À esquerda da tela, você encontrará uma playlist recheada com outras histórias incríveis, prontas para te levar em novas aventuras. Clique e descubra seu próximo conto favorito.